Coríntios 2, 9. Diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos repetir junto? Diga comigo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama Jesus, fala para Jesus: eu te amo, Jesus. Fala: eu te amo, meu Deus. Fala: eu te amo, Espírito Santo. Quantos podem aplaudir e glorificar o Senhor? Você aceite, queridos, por alguns instantes. Hoje é um culto especial. Logo mais temos alguns momentos maravilhosos, também em homenagem às mães. Mas tome o seu assento, tome o seu lugar, né? Os pais, fiquem responsáveis pelas crianças, né, de vocês. Muito importante isso, né, irmãos? Cada pai fique responsável pela criança, pela sua criança que está aí, para que nós todos possamos estar debaixo do propósito de Deus para esse lugar. O Espírito Santo está nesse ambiente. Diga glória a Deus. Quando nos unimos na adoração, no louvor, e agora nos unimos na palavra. Eu quero ser um com você. Amém? Você quer ser um comigo aqui nesse lugar? Diga amém. Na mesma sintonia, na mesma visão, né? No mesmo propósito espiritual. Se você é fiel aqui nesta igreja, a gente chama de fiel na igreja, é aquela pessoa que tem convivido conosco nesse período, sabe que nós gostamos de ministrar palavras, irmãos, que Deus fala primeiro ao nosso coração, né? E chega ao coração da igreja. E muitas vezes é difícil assim, em uma palavra, em um domingo, a gente fala tudo aquilo que a gente quer que Deus fale. Por isso eu gosto muito de fazer ministrações como essa que eu vou fazer a partir de hoje, e a partir de alguns domingos. Eu não sei bem quantos domingos vão ser, mas eu sei que Deus vai fazer. Uma palavra que queimou no meu coração nesses dias, irmãos, porque tudo é debaixo de oração. Amém? A gente, quando começa a buscar, fazer as coisas de Deus, é em oração. A gente aqui lidera o grupo de louvores, a gente está naquela coisa que louvor vai cantar, que canção vai ministrar, a gente começa a botar em oração, Deus começa a lembrar os louvores, né? Hoje vários desses louvores o Espírito Santo foi trazendo ao meu coração. E uma palavra que queima no meu coração, irmãos, não de hoje, não é do tempo aqui que sou pastor, mas desde pequeno, desde moço, desde adolescente, na idade de alguns adolescentes que aqui estão. Essa palavra se chama propósito. Diga comigo: propósito. Propósito. Irmãos, existem dois momentos fundamentais na sua vida. Quem quer saber quais são esses? Diga amém. O primeiro, quando você nasce. Amém? Diga comigo: o primeiro, quando eu nasci. Óbvio, né? Não tem como dizer que não. O primeiro é a vida. E qual é o segundo? Quando eu descubro por que eu nasci. Não sei se você entendeu. O primeiro é quando você nasceu. E qual é o segundo? Quando você descobre por que você nasceu. Eu quero dizer isso deste altar: você nasceu para um grande propósito. Então cada palavra que eu for liberar aqui do altar, você dá amém, você dá glória a Deus. Seja um comigo, amém? Amém. Prega junto comigo. Nós vemos, queridos, inúmeros textos da Bíblia. Nós vamos nos debruçar em vários deles ao longo desses domingos. Mas o primeiro que eu separei, Paulo fala à igreja de Corinto, em outras palavras: tem coisa grande chegando para você. Porque ele fala, só que ele não escreveu assim, né? Tem coisas grandes chegando para você. Ele escreveu como a gente leu: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então nós vemos, irmãos, uma característica de Deus.
Deus é criador. Deus é planejador. Ele planejou a sua vida. Ele planejou a minha vida. Você não é um esboço, amém? Você não é um rascunho, você é um projeto de Deus. Tem projeto de Deus do teu lado? Toca na mão dele e diga aí: você é projeto de Deus. Um projeto não é um esboço, não é um rascunho, mas é algo grandioso. Deus criou a terra, Deus criou o homem como seu projeto de amor. O amor de Deus te alcançou, o amor de Deus me alcançou, esse projeto de amor nos alcançou. Mas Deus também tem um projeto específico com a tua vida. Existe um grande projeto maior de Deus. Você entende o que eu estou querendo dizer? Diga amém. Da salvação, da redenção. Mas cada um de nós, eu me incluindo, você que está na assistência, você que está há mais de 20 anos aqui na igreja, você que está há 10 anos na igreja, você que está nesses 3 anos junto conosco, você que veio hoje nos visitar, todos nós, Deus tem um projeto específico para nós. A Bíblia vai nos mostrar várias vezes isso. Eu coloquei um subtítulo para essa mensagem: o caminho do propósito. A vida é mais que existir. Digo uau. O caminho do propósito. Porque o propósito não é saber que existe alguma coisa para você. Não é Deus liberar uma palavra no teu coração, não é você fazer alguma coisa, mas é um caminho, é um trajeto. E a vida é muito mais do que você existir. É isso que nós vamos ministrar ao longo desses encontros. Por isso, irmãos, esse tema, propósito, ele desperta o coração do homem, né? Todo mundo quer saber para que nasceu. Se você for numa livraria, se você for numa loja virtual, escrever lá livros sobre propósito, vai ter milhares de títulos, né? Muita gente escreve sobre isso, muita gente fala sobre isso. Hoje em dia, com os podcasts, com os cortes no YouTube, muitos estão falando sobre propósito, muitos estão fazendo cursos, né? Pagando para encontrar o seu propósito, porque propósito não é simplesmente ter uma riqueza, ter um dinheiro. Tem gente que tem riqueza, mas não tem propósito. Tem gente que tem recursos, mas não tem propósito. Tem gente que tem saúde, mas não tem propósito. Então a humanidade está buscando o seu propósito. Como eu disse, esse tema ele não é uma coisa de hoje, que eu pensei, vou falar sobre propósito. É algo que já está no meu coração há muito tempo. Muito tempo. Como eu falei, né, da literatura, dos livros, que é muito bom. Há quem diga que nós somos a soma das pessoas com que a gente se relaciona, né? A gente é o que é com as pessoas que a gente se relaciona, e com os livros que a gente lê. Porque às vezes a gente vai ler um livro, a história de alguém escreveu alguma coisa, aquilo lá vai penetrar na nossa vida. E tem um livro muito bom sobre propósito, muito eu me inspirei nele também, nessa palavra, nessa ministração, mas que eu convido você a ler, a conhecer, se você deseja aprofundar, né? Porque aqui cada domingo a gente vai estar ministrando, estar orando, são mensagens, não queremos se estender no nosso culto, amém? Mas claro, deixar o Espírito Santo trabalhar, ministrar. Mas tem um livro maravilhoso, já antigo, já um best-seller, né? Já um livro dos mais vendidos do mundo, chamado Uma Vida com Propósitos. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ler esse livro aí. Uma Vida com Propósitos. Você encontra aí, até em Novo Hamburgo eu já vi numa livraria bem destacado. O autor Rick Warren.
um grande pastor americano, de uma grande igreja. Eu lembro que eu li esse livro muito novo, muito jovem. Agora há pouco, domingo passado, né, irmãos? Mais uma vez, gratidão pela surpresa aqui, né? Foi colocado até uns vídeos meus lá do baú, né? E eu sempre fui de me aprofundar em alguns temas. E o tema propósito sempre ecoa na minha vida. Ele também escreve um livro chamado Uma Igreja com Propósitos. Então, se você puder ler esse livro, faça isso, amém? Coloca lá na tua biblioteca que você tem, diga amém. Ixi, temos que se olhar, é importante, irmãos, amém? Ler, buscar, conhecer uma vida com propósitos. Vai ser bênção na tua vida, vai aprofundar um pouco mais ainda do que a gente vai ministrar aqui. Mas eu quero que você entenda nessa primeira ministração: Deus escolheu você. Agora você não vai falar como Deus escolheu você ou Deus escolheu o irmão. Você vai dizer: Deus escolheu a mim. Fala aí: Deus me escolheu. E a Bíblia é tão maravilhosa que vai nos mostrar que Ele não nos escolheu no dia que você levantou as suas mãos: Senhor Jesus, eu te faço meu Salvador. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja Salvador da minha alma. Não foi no dia que você colocou os seus pés na igreja, Deus te escolheu nesse momento? Não. Deus te conhecia. Alguns textos, como Isaías capítulo 44, versículo 2, diz assim: Eu, o Senhor, sou o seu Criador. O que Ele é? O que Ele é? Criador. E o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu amo e escolhi para ser meu. O Salmo 139, versículo 13 ao 16 destaca: o salmista, entendendo isso, ele ora a Deus: Senhor, Tu formaste o meu interior. Hoje, dia das mães, né? Um dia que você, mãe, relembra. Você, mãe, relembra que como Deus é perfeito. Amém? Hoje você está aí, quem sabe, com teu filho grande, né? Mas pensa comigo, Deus formando essa bênção que Deus colocou para você, diga amém. O salmista diz isso: olha, Deus, Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Ele usa como um tecelão. Um tecelão é alguém que trabalha, né, com couro, que trabalha com roupas. Deus como alguém que cria. Graças te dou, pois de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Não é tremenda a formação do ser humano? A gestação, aquele período, e você, mãe, está aqui, né? Você tem lugar de fala. Eu não. Nós homens não, mas você, mãe, vai sentindo a formação. Olha que privilégio que Deus te deu. Nós homens às vezes dói uma unha encravada, né? A gente parece que quer chamar SAMU, né? A gente se desespera, mas você, mãe, Deus foi gerando no teu interior o fruto do teu ventre, cada detalhe, né? Cada articulação do corpo, cada órgão. Por isso o salmista fala: quão assombroso é Deus. Essa palavra no sentido de maravilhoso. Quão grande é Deus. Olha, ele continua um pouco mais adiante no Salmo 139: os olhos de Deus me viram substância, ainda informe. Olha só que tremendo isso. O que a biologia ensina? Sabia que houve uma corrida? Sabia que houve uma corrida? Você chegou primeiro nessa corrida? Não é isso que a gente
ensino da biologia, né? E há estudos que mostram que o óvulo, ele atrai. Não é nem a força, mas é o óvulo que atrai para escolher. Aleluia. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Diga glória a Deus. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então, irmãos, nessa primeira ministração eu vou lembrar para você: você não é fruto do acaso. Diga glória a Deus. Você não é fruto do destino. Você não está aqui só para existir, ou como alguns pensam, eu estou aqui só para sofrer, eu estou aqui só para passar problema. Não, irmão, você é escolhido por Deus, escolhida pelo Senhor, para ser um servo de Deus, para fazer grandes coisas aqui nessa terra, com o espírito criativo, com o espírito criador. O espírito criativo de Deus está sobre o homem. Deus é criativo, Deus é criador, e a Bíblia diz que Ele nos fez sua imagem e semelhança. Por isso, irmãos, aqui eu abro um parênteses: o aborto é algo diabólico. Por isso o aborto, irmãos, que tem muita gente querendo fazer lei, tem muita gente querendo colocar canetaço, é algo maligno. Ah, mas pastor, pode ter acontecido dessa situação. Não estou falando daquele aborto espontâneo. Você entende o que eu estou querendo dizer, né? Que acontece em algumas gravidezes. Mas daquele aborto que é levado uma criança. E há países, irmãos, que já querem realizar aborto com 4, 5 meses de gestação, 6 meses, e destruir uma vida. Só para você ter uma noção, fiz uma breve pesquisa sobre 2 personalidades criativas, né? Nem vamos entrar aqui em termos da palavra, mas criativas, porque Deus é criativo, amém? Fez um homem criativo, amém? Agora, se você vai usar essa criatividade para o bem ou para o mal, cada um vai usar. Mas tem uma história de um homem. Sua mãe se chamava Joane. Engravidou do namorado sírio e primeiro queria abortar, desistir dessa criança, mas decidiu colocar esta criança para adoção. Ou seja, ela queria desistir, como muitos desistiram. Mas a história fala que essa criança cresceu e se tornou uma pessoa criativa dessa geração. Um homem chamado Steve Jobs. Hoje, se você tem o seu smartphone, seu celular, hoje se você tem um computador pessoal, foi da mente desse homem, né? Hoje esse celular com toque, você pega, que você manda, que veio essa ideia criativa. Mas alguém lá nisso pensou: não, eu vou desistir. Você entende o que eu estou querendo dizer, irmãos? Tem outro personagem ilustre que também conta, muitos outros poderíamos pesquisar, que a sua mãe ainda estava na gestação e sofreu um grave acidente. O médico disse para ela: esta criança vai morrer. O médico disse para ela: essa criança não vai ter vida, não vai ter futuro. O acidente foi muito grave. Então a medicina tinha dito isso, né? Mas ela não quis abortar aquela criança. Acho que se eu falar uma frase aqui, você vai lembrar quem é. Falar: isso. Sem querer, querendo. Quem é que lembra? É o Chavito, né? Roberto Bolanhos.
o Chaves, né? Nossa infância, a infância dos nossos pais, agora a infância das nossas crianças. Não era nem para ele ter existido. Olha só, fala aqui exemplos. Talvez eu falo com você nessa noite. Pastor, eu fui rejeitado. Não era para mim ter nascido. Mas os planos de Deus são maiores do que o homem. Os planos de Deus são maiores na tua vida. Deus nos criou, e a Bíblia afirma, como a coroa da criação. Lê o Gênesis, irmão, e você vai ver que Deus preparou tudo. Deus preparou o firmamento, Deus preparou os céus, as estrelas, Deus preparou a atmosfera, Deus preparou os animais, Deus preparou a vegetação. Toda essa terra preparada, o ar que nós respiramos, irmãos, sabe para quê? Para colocar o homem na terra. Por isso ele o chama da coroa da criação. De toda a criação de Deus. Se isso não for motivo de glória a Deus, não sei o que é. De toda a criação de Deus, você é o que mais importante Deus criou. Por que você está se menosprezando? Por que você está achando que esta vida é só sofrimento? Quem sabe você entende, eu nasci em tal situação, nasci em tal cidade, cresci com tais circunstâncias, mas eu ainda não descobri por que eu nasci. Eu te convido, irmãos, a não faltar um domingo aqui em nome de Jesus, porque, como eu disse, eu gosto de ministrar essas palavras de tal maneira que a gente possa pensar durante a semana, amém? Pensar e entender que não é só nascer, irmão, não é só estar na terra, não é só ocupar um lugar na terra, irmãos, mas saber que Deus te fez com um grande propósito. Quem é você? Diga seu nome aí, bem alto. Eita, tá? Vamos lá, vamos com você. Diga o seu nome. Everson. Vamos lá, de novo. Diga o seu nome. Everson. Amém? Você tem um nome. Amém? Deus é tão criativo, irmãos, que, como pode, de bilhões de pessoas que existem nessa terra, tem um DNA para cada um, né? Tem uma identidade para cada um. Deus é poderoso, você pode dar glória a Deus por isso? Deus é criativo, irmão. O problema é que achamos que estamos aqui só para passar. Só como diz o filósofo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ah, você lembrou. A vida vai passando, os dias vão passando. Lembre-se que eu falei 2 momentos da tua vida mais importantes: o dia que você nasceu. Quem pode dar glória a Deus pelo dia que você nasceu? Aleluia. Por isso que a Bíblia nos ensina a honrar pai, honrar mãe, né? Celebrar o dia do nosso nascimento. Mas existe outro dia, e alguns aqui talvez já entenderam isso. Alguns estão trilhando isso, alguns estão descobrindo, mas existe esse dia, e ele vai chegar na tua vida, que você entende por que eu nasci. Não importa a tua idade, irmãos. A Bíblia diz que Samuel entendeu o seu propósito como menino, logo cedo, né? Deus chamou ele entendeu. Abraão levou um tempo, uma alta idade. Então não é o tempo, não é a circunstância. José, 13 anos, irmãos, de luta, de batalha para se cumprir um sonho que
que ele teve lá atrás, não são as dificuldades que vão impedir os propósitos de Deus na tua vida. Pedro negou Jesus. Eu preguei esse tempo aqui sobre isso na igreja. E Deus restaura ele. Aquele que o negou 3 vezes, Jesus, depois de descer a terra e ficar aqueles 40 dias aqui, ele fala cara a cara com Pedro: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Segunda vez: eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então apacenta, cuida das minhas ovelhas. Vai viver o propósito que eu tenho para a tua vida. Você não tem que ficar preso na culpa. Você não tem que ficar preso no passado. Você não tem que ficar preso nos erros. Você não tem que ficar preso no que as pessoas disseram a teu respeito. Ei, você estava se escondendo de Jesus. Agora Jesus me chama de volta. Agora Jesus me chama para um grande propósito. E eu vou até o fim. Diga glória a Deus. Jó 42:1 diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Diga comigo: os propósitos de Deus não serão impedidos na minha vida. Nós temos que lutar, por isso que eu chamo de um caminho, irmão. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas antes dele roubar algo físico, antes dele matar o corpo, ele vem roubar, matar e destruir o propósito. Agora, quinta-feira, eu convido você a estar aqui com a gente. A gente vai fazer aqui a ceia da restauração, a ceia do fortalecimento. Diga glória a Deus. Baseado no texto onde Elias estava pensando em tirar a própria vida, fugindo do propósito, porque pode acontecer. Mas aí Deus vem com uma jarra de água e um pão e alimenta Elias. A água e o pão foram suficientes para ele caminhar 40 dias no deserto. Vamos fazer um ato profético aqui quinta-feira, irmãos. Aqui eu te convido para estar conosco. Temos feito a campanha do mover das águas. Dá uma bênção em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Nossos irmãos têm ministrado a palavra. Olha, tem sido bênção, tem sido um tempo tremendo. E o último propósito desta campanha, depois vamos entrar em outro, é essa ceia do fortalecimento. Vamos colocar aqui uma mesa, um ato profético. Entre em ato profético, amém? Você não crê, não precisa vir. Mas se você crê, vem. E aqui nós vamos colocar essa mesa, vamos entregar para você este copo com água, simbolizando o fortalecimento de Deus na tua vida, dos sonhos, dos projetos. Ei, quando eu falava aqui, teu coração estava disposto a vir na quinta-feira. Levanta a mão em nome de Jesus. Vamos tirar um propósito aqui, Senhor, em nome de Jesus. Nós levantamos um propósito aqui de pessoas que estão com o coração disposto para daqui quinta-feira, Pai. O inimigo não vai roubar isso dele, não vai roubar isso dela, em nome de Jesus. Gente que quer ser fortalecida, assim como Elias foi, Senhor. E vai acontecer algo sobrenatural nesta próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Só quem crê glorifica o Senhor, porque vai ser forte o que Deus vai fazer. Aplaude e glorifica o Deus vivo. Então, irmãos, já para o fechamento aqui, o que você pensa a respeito do teu propósito? O que você pensa a respeito do teu propósito aqui nessa terra? Enquanto eu preparava essa palavra, eu lembrava de mim, né? Acho que eu já falei isso nos jovens aqui. Eu desde adolescente, né, entendendo as coisas de Deus, né, como as crianças aqui da igreja, sempre junto, né, meus pais são pastores, mas claro que é aquele momento especial com Deus, que Deus fala conosco, mas a gente às vezes tem certas fantasias, né, tem certas ideias, aí pensa, eu queria ser atriz, eu queria ser ator, eu queria ser jogador de futebol, né,
A gente naquela adolescência, tem aquela fase da vida que pensa alguma coisa distante talvez de nós. Por mais que alguns cumpram esse propósito, né? Por mais que alguns vivam para isso. Mas eu lá na minha adolescência, sei lá, 12, 13 anos, 14 anos, comecei a andar com uma galera da igreja, né? Gente de Deus. E meu sonho era ser um roqueiro de Jesus. O meu sonho era ir pelas cidades, né? Logo que estourou Oficina G3, essas bandas, eu tocava teclado, né? Aí quem conhece a Oficina G3 sabe que tem um cara, um Jean, ele não toca sem teclado bonitinho, assim, calminho, né? Ele pega o teclado e junta ali, bota a fita no teclado e levanta o teclado e puxa o teclado, né? E aquilo queimava no meu coração, né? Eu era adolescente na igreja, e a igreja nós estávamos em Cachoeira do Sul, era uma igreja, como eu já falei, eu acho que aqui tinha muitas vertentes. Tinha o pessoal que gostava do pagode, o pessoal que gostava do rap, o pessoal que gostava da street dance, e tinha uma galera do rock. E eu logo comecei a gostar daquilo, enfim, né? Porque imagina que ninguém pensa que o rock é do diabo, né? Pelo amor de Deus, né? Porque tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Amém? Todo estilo musical. Porque Deus dotou o homem, amém? Com a criatividade, com o estilo. Mas eu lembro que por isso eu me movi. Então chegou um dia do nosso primeiro show. Era num conservatório, num lugar que estudava música, né? E aí, gente, eu estudava ainda, acho que 2º ano do colégio, né, do ensino médio. Eu fui em todas as salas do colégio, né? Todas as salas eu fui lá levar o cartaz, o professor deixou eu ir e convidar o pessoal para participar do show da banda Ark. Que top, né? E foi muito legal, né? Foi muito bacana, alguns até colegas meus foram. Mas foi o primeiro e último show da banda. Pouco tempo depois o guitarrista saiu da igreja. Pouco tempo depois uma série de coisas começaram a acontecer. E claro, a música sempre está com a gente, né? A gente sempre vive isso. Mas o propósito não está no que você faz. Entenda isso. O propósito está em quem você é. O que você faz vai ser resultado daquilo que você é. Quem você é? E eu fui entendendo o meu propósito. Eu sou uma pessoa que gosta de estar com os outros, de ver os outros crescer, amém? Eu sou uma pessoa que gosta de ganhar almas. Eu sou uma pessoa que gosta e que ama a igreja. Eu fui entendendo quem eu sou. Porque diferente do mundo, o mundo diz: o teu propósito é ser feliz. Não é isso que ensina? Seja feliz a qualquer custo. Busque a felicidade, se chama hedonismo, uma filosofia de vida. Busque sua felicidade a qualquer custo. Se tiver que passar por cima de alguém, passa. Se tiver que destruir teu relacionamento, destrua, mas seja feliz. Tenha sucesso. Isso é o propósito do mundo. Mas o propósito de Deus e com Deus é nos ligar àquele que nos criou. É estar com aquele que nos criou. É saber que Ele nos criou, Ele nos chamou, Ele nos formou, Ele nos gerou para estar com Ele. Hoje, nessa noite, você está na presença de Deus e você está cumprindo o propósito que Deus tem para a tua vida. Então, queridos, já nos preparando para encerrar. Quantos querem que a gente continue essa palavra? Domingo que vem, levanta a mão, da glória a Deus. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, 11. Abre na tua Bíblia aí, você lê comigo. Jeremias 29, 11. Vai glorificando ao Senhor aí, irmãos. Vai adorando ao Senhor.
Jeremias 29:11 diz assim, Deus dizendo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos para fazê-lo prosperar, aleluia, não de causar dano. Não, Deus não te fez aqui, é Deus que está me fazendo eu sofrer. O sofrimento é usado por Deus sim, para nós aparar, para nos estreitar, mas Deus não é causador do sofrimento, Deus não é causador das doenças. Deus nos deu esta palavra, irmãos, planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Quem tem propósito com Deus tem esperança, quem tem propósito com Deus tem futuro, irmão. É da boca de Deus que saiu isso para mim e para você. Tem um futuro de esperança, tem um futuro. Quem é você? Não importa de onde você vem, não importa o que você passou, nesses domingos Deus vai ministrar o teu coração. Quem sabe te reconectar com o teu propósito, quem sabe ampliar a tua visão, eu não sei, mas você tem que trilhar um caminho de propósito. Existe o propósito para a humanidade, existe o propósito pessoal, e também Deus tem um propósito com essa igreja. Levanta a mão que você faz parte desse propósito. Levanta a mão em nome de Jesus. Vai se cumprir os propósitos de Deus para essa igreja. Vai se cumprir. A visão de propósito é como uma árvore. Por isso que eu usei no nosso card para divulgar isso. Conforme o Salmo 1:3. Aquele que está no propósito de Deus será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e dá o seu fruto no tempo certo. Diga comigo: no tempo certo eu vou dar meus frutos, e as suas folhas não cairão, e tudo que fizer prosperará. Levanta a mão e dá o teu melhor glória a Deus, dá o teu melhor aleluia. Exalta o nome de Jesus, que te deu propósito, que te deu vida, que te encontrou, que te achou. Se coloque em pé em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, aleluia. Espírito Santo, muito obrigado, Pai. Espírito Santo, muito obrigado, Pai, por estarmos caminhando, trilhando um propósito contigo. O pessoal do louvor vem aqui para a gente ministrar em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, Santo Espírito de Deus. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite, quem sabe, que está desejoso a se reconectar com o seu propósito. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que talvez está desejoso de entregar sua vida para esse propósito, a gastar a sua vida com Ele, para Ele. Oh, aleluia. Enche esse lugar, Senhor. Deus falou no teu coração, levanta suas mãos, glorifica, exalta o nome de Jesus. Abre a tua boca, glorifica o Senhor. Ele te chamou para um grande propósito. Laços e embaraços, dá-me vergonha.